Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e por falar em Esperanto. Eu sou Altamiro Rocha, sou esperantista de coração. Vamos à nossa vinheta e logo em seguida ao vídeo de hoje. Bom, meus amigos, em titiu video ni lernos la prepositio anstatal. No vídeo de hoje, nós estudaremos a preposição anstatal e também a sua condição como adjetivo, como verbo. Vamos ver todos esses detalhes nesse vídeo. Muito obrigado por estarem conosco. Primeiramente, o significado. Prepositio signifanta en la loco de, en la rolo de, en la functio de, que em português quer dizer em lugar de, no papel de, na função de, em substituição a. Essa é a definição da função da preposição anstatal. Defino. Anstatal havas ia specam neam valorum. Anstatal tem uma espécie de valor negativo. É como se fosse um valor negativo. Vamos ver o exemplo. Anstatal kafo lidonis almi theon. Ou seja, teo significa que li ne donis kafon almi, sed ia theon. Então, anstatal kafo lidonis almi theon. Ele, ao invés de café, ele me deu chá. Então, isso mostra o valor de negação, né? Nega que tenha sido dado café. Esse é o valor que é falado como um valor negativo, de negação. Vamos aos exemplos. Anstatal dactyloi tio estis simplai perloi. Em vez de tâmaras, aquilo eram simples pérolas. Então, anstatal dactylo, ao invés de tâmaras, aquilo eram simples pérolas. Petro mandis pomon anstatal vimberon. Pedro comia maçã em lugar de comer, ao invés de comer, uva. Ele estava comendo maçã. Então, anstatal significa ao invés de, no lugar de. Observação. Tanto pomo quanto vimbeiro vão para o acusativo, pois a frase completa é Petro mandis pomon anstatal mande vimberum. Então, na realidade, vão para o acusativo em face do verbo ser um verbo transitivo. Como o verbo mande é transitivo, a palavra vimbeiro também vai para o acusativo. Outros exemplos. Anstatal respondo la maljunulino ne iscuis la capon, si ne donis. Veram respondam, sed respondas per nea capscuo. Em vez de resposta, a idosa balançava negativamente a cabeça. Ela não deu verdadeiramente uma resposta, mas respondia
pelo movimento de cabeça na forma negativa, balançando negativamente a cabeça. Isso se faz muitas vezes, né? Então, anstatal respondo. Ao invés de resposta, ela balançava a cabeça. Mais exemplos. Anstatal cupro mi alportus oron. Em vez de cobre, vou trazer ouro. Então, no lugar de cobre, ao invés de cobre, eu vou trazer ouro. Anstato la mano mi carece quissos la frunton. Ao invés da mão, beijarei a testa com carinho, beijarei a testa carinhosamente, ao invés de beijar a mão. Observem que nesta segunda frase, a palavra mano está no acusativo. Isso ocorre porque aí está subtendido o verbo quis. Anstato quis la mano, mi quissis la fronton. Anstato quis la manon. Mais exemplos. Petro batis Paulon anstato Vileumon. Remarco. Tio signifas que Petro batis ne Vileumon, sed Paulon. Então, isso significa que Pedro bateu não em Vileumon, mas bateu em Paulo. Então, o sujeito da frase é Petro, né? O sujeito da frase é Petro. Paulon, tanto Paulon quanto Vileumon são, na realidade, objeto direto, recta obiecto. Então, nós vemos que Petro é o sujeito, é quem bate. E na primeira nessa frase, nós dizemos que Pedro bateu em Paulo ao invés de bater em Vileumon. Os dois vão para o acusativo, que é anstatal bate. O verbo bate está aí subentendido. Comparo com, faço uma comparação com essa outra frase. Petro batis Paulon, com acusativo, anstatal Vileumo, sem acusativo. Ne Vileumo sed Petro batis Paulon. O que eu estou dizendo aí? Que Pedro bateu em Paulo ao invés de Vilelmo bater nele. Vilelmo aí também não é objeto direto. Então, o sujeito é Petro, o objeto direto é Paulon, e Vilelmo é um complemento. Vamos ver agora o verbo anstataui. Nós pegamos a preposição anstatal, acrescentamos a letra I e temos aí o verbo infinitivo, na forma infinitiva, anstataui. Definição desta palavra. Anstataui significa este em la loco de, plenumi larolum autascum de, estar no lugar de, cumprir o papel ou a tarefa de, cumprir, plenumi larolum, cumprir o papel, autascum, ou a tarefa de. Exemplos. Nenio anstatauas lassanon. Nada substitui
a saúde. Dum mia foresto, mia collego anstataos min. Durante a minha ausência, o meu colega me substituirá. Então, durante a minha ausência, meu colega estará em meu lugar, cumprirá a minha tarefa. Mielo anstatauas suqueron. Então, o mel substitui o açúcar. Então, vocês observem que a segunda, a afirmativa, o que é substituído vai para o acusativo, né? Lassanon, acusativo, min e suqueron. Vamos agora ao verbo anstatauig, que significa ig anstataui, fazer com que esteja no lugar de. Definição: mete em la loco de, colocar no lugar de. Doni larolon autascon de. Doni larolon autascon de. Dar o papel ou a tarefa de. Exemplo: Lanaibaro decidis anstatauig la dornobarilon per muro. O vizinho decidiu substituir a cerca, o obstáculo de espinhos, por uma parede, colocar no lugar de. Anstataua, aí nós temos o adjetivo. Shidires que ne existas anstataua solvo. Ela disse que não existe uma solução que substituta, uma solução que substitua. Ofte mirolis kiel anstataua avo. Frequentemente, eu faço papel, eu cumpro papel como avô substituto. Às vezes a criança vai a uma atividade, o avô não pode ir ou não tem mais avô, vai uma outra pessoa como se fosse o avô dela, está substituindo. É um avô substituto. Eu ti estas provisora anstataua laboro. Este é um trabalho provisório que serve como substituto, que substitui um trabalho mais prolongado. Observações finais. Quando usamos a forma verbal anstataui, o objeto, a ação, o sentimento, ou o que esteja sendo substituído ou substituída, em Esperanto, receberá o N, indicativo de objeto direto, pois o verbo anstataui é transitivo direto. E quando encontramos, após a preposição anstatal, o N, que indica acusativo, mesmo sabendo que a preposição pede nominativo, este N aí estará por outro motivo. Por exemplo, na frase: Antono mandis pomon anstatal piron. Antono mandis pomon anstatal piron. Antônio comeu maçã ao invés de pera. Antônio comeu maçã ao invés de pera. Claro que o piron está aí com a acusativa, pera, né? Porque
A frase completa é Antono mandis pomon anstato mandi piron. A palavra, o verbo mande está subentendido e, por isso, após a preposição anstato, mesmo sendo uma preposição, a palavra piro vai para o acusativo. Não porque a preposição admita acusativo, mas porque existe um verbo que está subentendido aí. Esse é o motivo pelo qual a palavra piro vai para o acusativo. Prestem bem atenção nisso para não se confundirem, que é muito comum acontecer. Outro exemplo. Gioio anstatauis malgioion. Observe que malgioio foi o sentimento que recebeu o N. Logo, ele está sendo substituído. Gioio anstatauis malgioion. A alegria substituiu a tristeza. Anstato matene minum reitados la fornon tagmese. Em vez de pela manhã, como eu fazia sempre, agora acenderei o fogão ao meio-dia. O forno está sendo aceso ao meio-dia. Bom, meus amigos, esse foi o nosso vídeo de hoje e agradeço muito e peço que, por favor, você, se gostou do vídeo, se achou interessante o tema, se foi produtivo para o seu aprendizado, por favor, deixe o like. É muito importante deixar o like, porque assim a plataforma entende que as pessoas estão gostando do material. Compartilhe com os seus amigos, com aqueles que gostam do Esperanto, procure compartilhar com eles. Comente, deixe lá no comentário, nem que seja valeu, qualquer coisa, deixem qualquer coisa lá no comentário, porque isso é muito importante e não custa nada. Se vocês puderem fazer isso, eu agradeço muito. E, principalmente, inscreva-se. Inscreva-se no nosso canal. Estamos já ultrapassamos 700 inscritos, estamos caminhando no caminho de 800 e pretendemos chegar a 1000 o mais rápido possível. Agradeço muito a todos que ficaram até esse momento. Muito obrigado. Fiquem com Deus, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.